Eu sou o professor Bruno Braga e esta é a minha apresentação sobre normalização do modelo relacional de banco de dados. Entre os objetivos de uma disciplina sobre banco de dados relacionais, a presente apresentação trata do item utilizar as regras de normalização. Problematização. Edgar Code, em 1970, propôs uma lista de regras para a decomposição de tabelas em duas ou mais tabelas menores e mais coesas, eliminando a redundância nos dados e a possibilidade de inconsistências após operações de inserção, atualização e exclusão de dados. O procedimento de aplicação sequencial das regras de Code a qualquer modelo relacional é denominado normalização. Entre os atributos de uma relação, se o valor de A sempre determina o valor de B, isto é, para cada ocorrência de um valor específico em A, sempre ocorre o mesmo valor em B, então A implica logicamente em B. No modelo relacional, toda implicação lógica de A em B é definida como uma dependência funcional de B em A. O procedimento de normalização é baseado no conceito de dependência funcional, que são padrões de ocorrência de valores nas colunas de uma tabela concomitantemente. Se um valor ocorre em uma coluna A, então o mesmo valor específico sempre ocorrerá em outra coluna B, isto é, o valor de A implica o valor de B, o que evidencia que tais colunas devem ser mantidas juntas na mesma tabela. Chave candidata é um conjunto de atributos da relação cujas configurações de valores em cada instância, linha, não se repetem jamais, e a remoção de qualquer atributo implica na perda desta propriedade de não repetição. Se há uma restrição aos estados do esquema relacional R, tal que qualquer configuração de valores de uma tupla de atributos X ocorre uma única vez em uma instância R de R, então X é uma chave candidata. Superchave é qualquer conjunto de atributos que identifica unicamente os registros de uma relação, pois cada configuração de valores não se repete jamais. Uma superchave mínima é aquela que tem o menor número de atributos, sendo também chamada de chave candidata. O conjunto de todos os atributos da relação é a superchave trivial, ou superchave máxima. Atributo primo é qualquer atributo T de uma relação R que pertence a pelo menos uma de suas chaves candidatas. Chave primária é todo conjunto de atributos primos de uma chave candidata X de R, tal que X implique em R, isto é, todos os atributos de R são dependentes funcionais da chave candidata. Qualquer chave candidata pode ser escolhida para se tornar a chave primária da relação. Todos os atributos não primos da relação R possuem independência funcional em qualquer chave candidata, inclusive a chave primária. É a semântica da relação entre subconjuntos de atributos que evidencia uma dependência funcional, que se torna uma restrição sobre os valores que podem assumir condicionantes à configuração específica da chave candidata, o que exige conhecimento do negócio. Vejamos agora a definição formal de dependência funcional. Considere um esquema R com n atributos α1 até αn e dois subconjuntos de atributos de R, x e y, tal que x união com y é igual a R. Uma dependência funcional x implica em y especifica uma restrição ao domínio de tuplas para um estado R da relação, que é invariável no tempo. Significa que para qualquer par de tuplas
T1 e T2, em R'zinho de R, nós teremos sempre que os valores dos atributos do subconjunto X, dessas duas tuplas, sendo eles iguais, sempre ocorrerá iguais valores também nos atributos do subconjunto Y. A dependência de y em x ocorre em um nível semântico dos valores assumidos por ambos. Dependência funcional total é a relação x implica em y, onde a remoção de qualquer atributo de x implica que a dependência funcional não se mantém. Exemplo: uma e somente uma única pessoa pode ocupar cada cargo criado em um departamento. Em termos lógicos, departamento e cargo implicam CPF. Logo, X é uma chave candidata. E a remoção de qualquer atributo de X, seja departamento ou cargo, elimina a dependência funcional de CPF nesta chave. Por sua vez, dependência funcional parcial é a relação x implica em y, onde a remoção de qualquer atributo de x ainda preserva a dependência entre ambos. Como, por exemplo, CPF, RG e CNH implicam o nome de uma pessoa física, que possui esses três documentos. Há uma redundância na dependência funcional neste caso. Bastaria que um único desses atributos fosse escolhido como chave primária. Portanto, CPF, RG e CNH, embora sejam uma superchave, não é uma superchave mínima, de modo que não é uma chave candidata e não pode também se tornar uma chave primária. O terceiro tipo de dependência funcional é a dependência transitiva. É possível existirem atributos não primos e que são dependentes funcionais de atributos não primos, isto é, Z implica em Y, onde Y e Z são ambos não primos. E somente um terceiro subconjunto de atributos da relação X é que é uma chave candidata. Dependência transitiva é, portanto, uma dependência funcional X implica em Y, que se houver um conjunto de atributos Z e que não seja chave primária nem chave candidata, então X implica em Z e Z implica em Y. As três formas normais de código. Normalização é o procedimento baseado em um conjunto finito de regras, denotadas pelo termo formas normais, para reduzir a redundância de dados em um modelo relacional com base no conceito de dependência funcional. Edgar Code, em 1970, definiu as três primeiras regras, e embora haja mais de 5 regras atualmente, com as 4 primeiras, uma base de dados é tida como normalizada. As três formas normais de código. Primeira forma normal. Todos os atributos de uma tabela devem ser simples, isto é, monovalorados. Segunda forma normal. Todos os atributos possuem dependência funcional total com os atributos da chave primária, que é mínima, isto é, não há dependência parcial entre atributos. Terceira forma normal. Todos os atributos dependem diretamente da chave primária, isto é, não há dependência transitiva entre atributos. Qualquer exemplo da primeira forma normal é trivial. Por quê? Veja na tabela funcionário, com as colunas matrícula, nome e código de dependente. Observe que o registro de matrícula 1107, ele tem como dependentes dois códigos, o D240 e o D241.
Neste caso, a tabela não está na primeira forma normal. O correto seria duplicar o registro 1107, né? Como a tabela abaixo mostra, fazendo com que os dependentes fiquem em linhas separadas. Uma vez que nós tenhamos modificado o esquema relacional para que ele esteja na primeira forma normal, temos agora que aplicar a segunda regra e verificar, portanto, se existe dependência funcional parcial. Neste caso, basta que nós escolhemos as colunas matrícula e código de dependente como chave primária, porque esta seria uma superchave mínima. E os demais atributos não primos, no caso, a coluna nome, dependem funcionalmente e de maneira total deste par de colunas, escolhido como chave primária. A tabela do exemplo anterior, uma vez aplicada a regra da segunda forma normal, ela já está completamente livre de redundância. Isso é observável pelo fato de que não existe dependência transitiva entre os seus atributos. Portanto, nós precisamos de um outro exemplo para explicar a aplicação da terceira forma normal. Veja, por exemplo, agora, a tabela peça, com os atributos código de peça, nome de peça, código de cor, cor e peso. Nesse caso, existe dependência funcional transitiva, porque código de cor implica em cor. E a chave primária da tabela peça, que é código de peça, ela implica todas as demais, inclusive código de cor e cor. Isso é dependência funcional transitiva. Você tem duas soluções para remover o problema. Uma delas, a mais trivial, é eliminar o atributo código de cor. Uma segunda alternativa é manter o atributo código de cor, mas criar uma segunda tabela chamada cor e mover o atributo cor para essa nova tabela, que também terá como chave primária código de cor. Então, desta forma, a tabela peça fica com chave primária, código de peça, e chave estrangeira, código de cor. Consequências das três formas normais de código. A primeira forma normal garante que não existe um atributo do tipo vetorial ou matricial, que sejam multidimensionais. A segunda forma normal garante que 1. A chave primária tenha o conjunto mínimo de atributos necessários para determinar todos os atributos não primos. E 2. Todos os demais atributos não primos são dependentes funcionais da chave primária como um todo. E por fim, a terceira forma normal garante que todos os atributos são mutuamente independentes. Caso contrário, terão sido movidos para outra relação. Forma normal de Boyce Code. Na forma normal de Boyce Code, também conhecida como BCNF, todas as dependências funcionais x implicam em y satisfazem as seguintes restrições. Primeiro, y está contido ou é igual a x, que é a dependência funcional trivial. E 2, x é uma superchave para a relação R', onde x está contido ou é igual a R. Logo, não existem atributos primos que são dependentes funcionais de outros atributos não primos. Isto é, não existe y implica em x, onde x é primo e y é não primo. Vejamos um exemplo da forma normal Boyce Code. Restrições semânticas. A.
cada disciplina tem um ou mais monitores. E B, cada monitor tem uma única disciplina. Dependências. Monitor implica disciplina. Aluno e disciplina implica monitor. Aluno e monitor implica disciplina. A solução, portanto, é decompor a relação aluno, disciplina e monitor em duas relações menores. Uma com aluno e monitor e a outra com monitor e disciplina. Casos em que uma relação na terceira forma normal também não está na BCNF são raros. Uma relação na terceira forma normal em que não existem chaves candidatas múltiplas e sobrepostas é sempre uma relação na forma normal BCNF. Vamos então recapitular os tipos de dependência funcional e as formas normais correspondentes. Dependência funcional essencialmente significa que atributos primos implicam logicamente atributos não primos. Dependência funcional parcial significa que parte de uma chave primária implica os atributos não primos. Isto não pode existir na segunda forma normal. A dependência funcional transitiva significa que atributos não primos implicam atributos não primos. Isto não pode existir na terceira forma normal. E a dependência funcional trivial significa que atributos não primos estão contidos dentro da chave primária. Logo, atributos não primos, implicando logicamente atributos primos, não pode existir na forma normal de Boyce-Codd. Dependência multivalorada e a quarta forma normal. Dependência multivalorada ocorre em uma relação R∪R, onde o subconjunto de atributos X multidetermina o subconjunto de atributos Y. Isto é, o esquema R tem ao menos 3 atributos, X, Y e Z. Para cada valor de X, há um subconjunto de valores de Y e outro subconjunto de valores de Z. Em outras palavras, cada valor específico de X deveria determinar um valor específico de Y e um valor específico de Z, ou seja, uma única configuração de valores para Y e Z. Mas na dependência multivalorada, não é o que acontece. Existe mais de uma configuração de valores para Y e para Z, que é determinada por um valor específico de X. E, além disso, os valores de Y e Z são independentes entre si. Isto é, a ocorrência destas configurações de valores para Y e Z determinadas pelo mesmo valor específico de X é completamente aleatória. Isso significa que a dependência multivalorada ela não é funcional. Porque para um valor do domínio, nós podemos mapear mais de um valor no contradomínio. Uma relação está na quarta forma normal se não existem dependências multivaloradas, isto é, todas as dependências são funcionais e totais. Precisamente, a dependência funcional é um caso especial da dependência multivalorada, pois cada x pertencente a x determina um e exatamente um y pertencente a y e z pertencente a z.
Considere o esquema relacional distribuição, livros, autor, com os atributos número, ISBN e código do autor. Sendo que número é uma chave estrangeira para a tabela estantes. Existe dependência multivalorada entre ISBN e código autor. Desta maneira, para que esse esquema passe para a quarta forma normal, é necessário retirarmos o atributo código autor de dentro da relação distribuição livros autor, que passa a ter apenas os atributos número e ISBN, e criamos uma nova relação, que demos o nome de autoria, que aí sim passa a ter ISBN e código de autor. Obrigado por assistir a esta apresentação até o final. Consulte as referências que foram utilizadas para a elaboração dos slides